Vamos agora com destaques internacionais. Voltamos a falar sobre a situação no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inflamou ainda mais o risco de uma escalada da tensão e prometeu uma resposta ao ataque que matou 3 militares dos Estados Unidos na Jordânia. A gente conversa com o Américo Martins, nosso analista. Américo, vamos às reações de imediato de Joe Biden. Assim que esse ataque foi confirmado, que houve a confirmação da morte desses 3 militares, além de outros feridos, o Biden prometeu uma resposta, prometeu revidar, prometeu uma retaliação. A questão é, como será essa resposta? Inclusive diante da negativa por parte do Irã, hoje dizendo que não tem ligação com o episódio. Exato, Carol. O Irã vai continuar negando qualquer ligação com esse ataque. É muito possível que o Irã, de fato, não tenha tido uma participação direta, ou seja, muito provável que não foram militares ou outros conselheiros militares iranianos agindo do lado da milícia que estavam por trás do ataque específico, com ataque com um drone que matou os 3 soldados americanos e deixou cerca de 30 feridos, 8 dos quais, muito feridos, tiveram que ser transportados para outras bases mais importantes dos Estados Unidos para tratamento médico. Então esse número de mortos pode inclusive subir. O Irã pode não estar envolvido diretamente neste ataque, mas o Irã é responsável pelo financiamento, pelo armamento e pelo treinamento dessas diversas milícias. Então não interessa ao Irã entrar num confronto direto com os Estados Unidos, do qual ele não vai ter chances de vencer. Mas interessa sim ao Irã e a esses vários grupos que ele apoia lá na região, causar mais turbulência no Oriente Médio, atacar os interesses americanos, britânicos e israelenses na região. É isso exatamente que todos esses grupos estão fazendo. Nos 4 teatros diferentes de guerra que nós temos no Oriente Médio nesse momento. Acho que seria até importante detalhar um pouquinho cada um deles. O mais importante, obviamente, é a faixa de Gaza, onde o Hamas, grupo apoiado pelo Irã, está em guerra com as forças de defesa de Israel, desde as atrocidades que eles cometeram dia 7 de outubro. No norte de Israel, as forças de defesa de Israel também têm combates diários com o Hezbollah, outro grupo financiado pelo Irã, que atua em tese em solidariedade aos palestinos. Os Houthis, outro grupo financiado pelo Irã. Aliás, acabamos de receber uma informação, Carol, que os Houthis dizem que lançaram um míssil contra um navio de guerra americano lá no Golfo de Aden, o navio Lewis B. Puller. Não existe informação se eles acertaram o alvo ou não, mas os Houthis, mais um grupo financiado pelo Irã, tentando provocar e trazer os Estados Unidos para a guerra. E agora, essas milícias, atuando ali naquela região da fronteira entre Jordânia, Síria e Iraque, acertaram uma base americana e não só acertaram, mataram 3 soldados, deixaram mais de 30 feridos. Os Estados Unidos, que também têm interesse e está indiretamente ou diretamente envolvidos em cada uma dessas cenas de batalha, vai ter que responder. O presidente Joe Biden, até aqui, estava tendo uma reação muito moderada nessas 4 frentes de batalha. A morte de soldados americanos no início da campanha presidencial nos Estados Unidos força o Biden a retalhar com mais força. A questão é quanta força e a segunda questão, ele atacaria diretamente o território iraniano? Isso seria explosivo, mas talvez seja necessário nos cálculos dos americanos. Vamos ouvir um trechinho do que o presidente Joe Biden disse quando ele prometeu retaliar essas milícias pró-Irã. Américo, e aí é aquele ponto que a gente tratava ainda no início dessa edição do CNN Novo Dia. Qual será o tom dessa resposta? Que vai ter que conciliar os cálculos políticos, os cálculos militares e principalmente diante agora desse novo evento que você traz para a gente. Um navio atacado na região ali do Mar Vermelho pelos Houthis. Como que os Estados Unidos devem se posicionar? Como deve ser essa resposta a ponto de não atrapalhar, inclusive, os planos de reeleição de Joe Biden? Exatamente, você toca no ponto, Carol, porque
os soldados americanos estão sendo atacados no Oriente Médio e o presidente Joe Biden está sendo atacado pelos republicanos em casa, está sendo atacado nos Estados Unidos, justamente pelo que os republicanos identificam como uma resposta frouxa ao Irã. Os republicanos, o próprio ex-presidente Donald Trump, no início da guerra entre o Hamas e as forças de defesa de Israel, declarou que a política do presidente Biden era parcialmente responsável pelas atrocidades do Hamas. Porque, na visão do Trump, o Biden não foi forte o suficiente, não encarou o Irã, abriu um espaço geopolítico e militar no Oriente Médio que permitiu que o Irã armasse essas diversas milícias e começassem a atacar os interesses americanos. Então, o Biden tem que responder do ponto de vista de dar uma resposta para os militares, os militantes dessas milícias, para dizer que os Estados Unidos não estão a passeio no Oriente Médio e não vão tolerar mortes dos seus soldados, mas ele precisa também dar uma resposta para esses ataques republicanos e para o eleitorado nos Estados Unidos. Uma questão internacional raramente decide alguma eleição nos Estados Unidos, mas os republicanos estão sendo muito inteligentes na criação da narrativa de um presidente fraco, de um presidente que não está à altura dos grandes desafios dos Estados Unidos. E eles misturam tudo nessa equação. A questão da imigração, que é muito importante para o eleitorado americano, a questão do Irã, a questão da economia. Eles vão criando uma narrativa de fraqueza para o presidente Biden, fraqueza, um político frouxo em vários aspectos importantes para o país. Por isso ele tem que responder, por isso ele vai mudar o seu cálculo político, que até aqui tinha sido moderação para não ampliar o conflito no Oriente Médio, agora vai ter que ser mais ação até um determinado nível que não permita essa explosão do conflito. A dificuldade aqui, Carol, é ele achar exatamente essa resposta. O equilíbrio entre o ataque que seja forte o suficiente para dissuadir as milícias de atacarem os americanos, mas não seja forte demais a ponto de criar uma guerra que mobilize simultaneamente, ao mesmo tempo, Hezbollah, Houthis, milícias e o próprio Irã. Então, os próximos passos dos Estados Unidos vão ser determinantes nas próximas fases da guerra.